Sentir remorso é o mesmo que se arrepender? Porque algumas pessoas reconhecem seus erros, mas continuam vivendo da mesma maneira. No estudo de hoje, nós vamos compreender a diferença entre culpa, remorso e arrependimento. E vamos analisar como o Espírito Santo conduz o coração do homem a uma transformação verdadeira. É agora mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar programa Escola Bíblica. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a sua semana? Tudo na paz? Mais ou menos? Eu espero que você esteja bem. E se você está passando por um momento de dificuldade, que você sinta a presença do Senhor, que você tenha percepção, clareza, que você tenha consciência de que o Senhor está contigo, que Ele pode transformar qualquer situação ruim em bênção para a vida, à medida que nós nos rendemos. Nem sempre essas situações vão mudar. Às vezes, nós vamos conviver, vamos lidar com a dor, com o sofrimento, mas nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Privilégio ter a sua companhia e podermos juntos estudar a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus, que é uma mensagem de esperança para todos nós. Nessa temporada estamos estudando a revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Se você deseja aprofundar seu conhecimento, se você deseja entender quem é o Espírito Santo, será que é uma força, uma energia que emana de Deus e que é colocada para a gente? Ou é um ser da divindade? Como o Espírito Santo distribui os dons? Como entender o tema dos dons, do dom de línguas dentro do texto bíblico? Estes e outros temas você tem aqui na revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Você pode ligar para a gente agora até 10h30 da noite, nossa equipe está pronta para te atender. Liga agora, 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça a sua revista, estude. Aqui você vai ter as referências bíblicas, os textos bíblicos. Estude e eu tenho a certeza que vai fazer a diferença para você, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem por nosso WhatsApp da Escola Bíblica, é o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Dá um oizinho, aí você recebe o link, preenche ali os seus dados. Lembrando que as revistas não tem custo, porque já foram patrocinadas pelos nossos anjos da esperança. Se você tiver dificuldade no preenchimento do cadastro, aí você dá um oi, a nossa equipe faz contato contigo, tá bom? Ou pode ligar direto para a gente, tá? Vamos orar para que o Espírito Santo, mais uma vez, ilumine a nossa mente ao estudarmos a palavra. Pai, muito obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Que a gente se renda, que a gente entenda hoje o que é a culpa, o remorso, o arrependimento, e que assim sejamos guiados pelo Espírito Santo. Se há algo que nos sufoca, um erro cometido, que a gente seja liberto pela aceitação, pela entrega ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não quer que sejamos prisioneiros da culpa. Pai, e que o Senhor mude o nosso pensamento. Não queremos viver
de remorsos. Queremos nos arrepender, abandonar o erro cometido, ter uma mudança de pensamento e seguir em frente. Nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você, pega a sua Bíblia aí, a gente vai usar a tela aqui, mas tenha a sua Bíblia que, mesmo que a gente faça a referência do texto aqui, eu gostaria que você conferisse aí na sua Bíblia, tá bom? Se a gente pensar a gente viu isso na segunda-feira, não há um justo sequer, né? Todos nós já erramos, né? E quando a gente tem consciência, que a gente viu ontem, o Espírito Santo trabalhando na nossa mente, quando isso acontece, se a gente tem consciência, a gente vai sentir tristeza. A gente pode ficar com remorso, a gente vai ver a diferença. Mas a gente vai sentir tristeza, o remorso é uma tristeza, mas uma tristeza muito mais relacionada às consequências, à vergonha daquilo que a gente cometeu, e não ao verdadeiro arrependimento. E a gente vai ver que a tristeza pode levar ao arrependimento, que é uma ação divina, ou simplesmente um remorso que não leve à mudança, né? Mas aí vem a pergunta, né? Será que toda tristeza é arrependimento? Estou adiantando a resposta. Será que é arrependimento? Duas pessoas podem reconhecer o mesmo erro. Uma muda de vida e a outra apenas lamenta as consequências. Existe uma grande diferença entre essas duas experiências. A gente tem os ladrões na cruz, apesar de que um nem chegou a sentir a tristeza, né, daquilo que havia cometido, o outro sim. Então está aqui, podem, né, nesse caso, um reconhecer o outro não, né, mas em alguns casos as pessoas podem reconhecer o mesmo erro e um mudar e o outro não mudar, justificar e passar por um processo que a gente viu ontem, que é de uma mente cauterizada. Vamos fundamentar um pouquinho essas ideias, essa ideia que a gente vai trabalhar hoje, no primeiro texto, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7 e o verso 9, que diz assim: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Paulo está falando aqui da carta que ele escreveu, né? Por exemplo, eu leio aqui o verso 8. Portanto, ainda que vos tenha contristados com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou, deixou vocês tristes por breve tempo. Então ele havia recebido essa informação de Tito, né, que a carta que ele escreveu, porque Paulo na realidade estava preocupado que aquela carta escrita das repreensões e das atitudes erradas aos crentes na cidade de Corinto afastassem, criassem barreiras maiores, né? Mas ele está dizendo, mas agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza levou vocês ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Então ele está dizendo aqui que eles foram entristecidos segundo Deus, a tristeza de Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo vai falar aqui de duas tristezas. Essa é a tristeza, ligando para quem estava com a gente no programa de ontem. Ontem nós falamos sobre a consciência, que às vezes, né, todos nós temos inato a moralidade, aquilo que é certo e que é errado. E aí a gente tem consciência, e uns têm consciência e percebem assim, uau, eu preciso mudar, o que eu fiz não foi certo. E talvez eu estou falando para você que já fez isso e até já pediu perdão. A gente pede perdão para o próximo, a gente pede perdão para Deus. Então, isso nos causa tristeza. Esta é a tristeza de Deus. Eu tenho consciência. Deus quer que eu seja prisioneiro dessa tristeza? Não. Mas essa tristeza vai produzir arrependimento para a salvação. É a culpa.
Não é a culpa que me aprisiona, que me leva para a vida. Não é o erro cometido ontem que eu não consigo me libertar hoje e que eu não consigo me libertar ao longo da vida. Se eu estou falando para você hoje que tem consciência de um erro cometido e isso te traz culpa porque você não consegue mudar mais o cenário, você até diz, pastor, se eu pudesse voltar naquele momento eu faria diferente, mas não tem. O momento de hoje, ele não volta nunca mais. A palavra dita, o gesto, né, feito, não tem como voltar. Agora, o Senhor não quer, eu tenho culpa. E essa culpa é para... Eu preciso, Senhor, de Ti. Aí o Senhor vai trazer libertação. Não é a culpa do aprisionamento. Essa é a culpa que vai produzir em mim tristeza. Mas é a tristeza que vem de Deus que vai me levar ao arrependimento. E a gente vai ver que o arrependimento é a mudança do pensamento. Então, por isso, a culpa não pode persistir, não vai ficar com a gente ao longo da vida. Eu já citei aqui algumas vezes o texto na primeira carta de João, e ele vai dizer, eu sempre esqueço onde está, mas deixa eu abrir aqui só para citar, porque eu gosto muito desse verso. Aqui, capítulo 3, já abri aqui, ó. Capítulo 3 e o verso 20, 19 e 20. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele vamos tranquilizar o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E se o nosso coração não nos acusar, diz o verso 21, nós temos confiança diante de Deus. Então está aqui. Não é a culpa que vai persistir ao longo da vida. Cometeu um erro, não pode ser prisioneiro. O Senhor liberta. Você sente tristeza, sente arrependimento e o Senhor traz libertação. Porque o Senhor não quer que a gente viva assim para sempre. Tá? Paulo está falando aqui, você viu, de duas tristezas. A primeira é chamada da tristeza segundo Deus. Paulo está enfatizando essa tristeza segundo Deus, que ela nasce quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. É a consciência. Fiz errado. E agora precisa haver uma mudança. Ela não está centrada apenas nas consequências, que é o remorso, mas ela reconhece que o pecado rompeu o meu relacionamento com Deus e desperta o desejo sincero de voltar para Ele. Não é só a vergonha por aquilo que havia acontecido, não. Mas eu preciso de Deus. Houve uma ruptura nesse relacionamento. A tristeza, segundo Deus, vai me levar a uma nova ação. Existe a tristeza que não transforma, que é a que o mundo gera, como disse Paulo. Essa é para a morte. Essa tristeza é o remorso, porque eu estou preocupado com as consequências. Já o sofrimento sofre pela ruptura com Deus. O remorso é consequência, é vergonha. Por isso, se eu estou falando para você que cometeu um erro, estou falando para você que precisa reconhecer, lembra, esse reconhecimento é o reconhecimento de que você se afastou da sua proximidade com Deus. O pecado, o erro, te afastou. Mas Deus está aqui, dizendo assim, não fique escravo disso. Volte, você sente falta de mim? Volte para mim. Porque eu tenho o elo. E esse elo é o quê? É o que Jesus Cristo fez, é o sacrifício de Jesus. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Ele é fiel, Ele vai nos perdoar. Mas agora eu preciso confessar o meu pecado. E a confissão leva a mudança de pensamento, arrependimento pelo que eu fiz e uma nova atitude, uma nova vida. Judas
É um exemplo muito claro quando você abre aqui, em Mateus capítulo 27, a partir do verso 13, né? Um exemplo marcante. Depois de trair Jesus, ele sente profundo remorso, mas o coração não voltou para Cristo. Eu vou ler o texto, diz assim, ó. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: eu pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Remorso, diz o texto bíblico. O remorso é a tristeza, mas uma tristeza não porque eu estou separado de Deus. Uma tristeza por aquilo que eu fiz e pelas consequências, a vergonha, e isso não me leva a mudar o meu pensamento, a minha atitude. Outro exemplo é o exemplo de Pedro. Pedro também errou. Negou o mestre, chorou amargamente, mas permitiu que aquela dor o conduzisse novamente aos braços de Jesus. E eu cito aqui o texto, que eu gosto muito deste episódio, que está quase no final da carta, no capítulo 21, que Jesus aparece aos discípulos, né? Diz assim o verso 4 do capítulo 21. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Então lhes disse: lance a rede à direita do barco, e vocês vão achar. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João diz a Pedro: é o Senhor. Isso aqui é pós-ressurreição. Aqui é pós-decepções. O Senhor já havia aparecido para Pedro. É o primeiro discípulo para quem ele aparece, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. Mas aqui esse episódio é interessante. É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar e os outros discípulos vieram do barco. Eu gosto muito dessa. E aí eles vão preparar um peixe ali, vão assar um peixe na pedra, um pão, vão comer. E depois vai ter aquele conhecido diálogo de Jesus com Pedro. As 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o Senhor, e na terceira vez Pedro vai dizer assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe tudo sobre mim. O Senhor sabe que eu te neguei. Mas o Senhor sabe que eu me arrependi verdadeiramente. Mas o que me chama a atenção, além desse diálogo, é essa coisa de Pedro assim, né? Pulou na água e foi ao encontro do Senhor. Quando a gente erra, o pecado e o inimigo quer que a gente fique aprisionado, paralisado, ou que a gente tenha remorso daquilo que a gente fez por causa da vida aqui, e não uma verdadeira transformação. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente deveria dizer: Senhor, eu estou longe de Ti e eu preciso de Ti. Por isso que para mim esse exemplo de Pedro é: eu deveria me atirar. Senhor, por favor, me perdoa. Então a gente tem 2 exemplos claros. Um de remorso, que é o exemplo de Judas, e do verdadeiro arrependimento. Pedro vai se tornar o líder, Pedro vai pregar, o livro de Atos, a primeira parte, vai se ocupar em falar daquilo que Pedro fez. Os 2 sentiram tristeza, mas apenas um experimentou arrependimento. No Novo Testamento, a palavra arrependimento, que é metanoia, significa literalmente a mudança de mente, mudança de pensamento que leva à mudança de atitude. É uma transformação na maneira de pensar, a pessoa passa a enxergar Deus de outra forma. O pecado também é visto de outra forma. E a pessoa vê a si mesmo também de outra forma. Por quê? Porque há uma transformação. Há uma mudança e a gente corre o risco, queridos, no mundo religioso, de acharmos que por termos contato, por
irmos a uma comunidade religiosa, não necessitamos de transformação e cometemos pecados. Somos injustos numa comunidade, somos injustos com as pessoas, falamos mal das pessoas, tratamos mal, somos indiferentes e achamos que estamos certos. Não há mudança, não há impressão, não há consciência do pecado. Essa mudança interior precede a mudança do comportamento. Eu preciso ser impressionado. Por isso, arrependimento é mais profundo do que simplesmente deixar determinados hábitos. É muito mais do que isso. É uma mudança da forma como a gente vê, da forma como a gente vê as pessoas, da forma como a gente vê as coisas, aquilo que realmente a gente dá valor. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas para isso eu preciso, aquilo que a gente trabalhou na segunda-feira, eu preciso ter consciência de quem eu sou. Minha natureza pecaminosa, minha necessidade de mudança. Senão, não haverá. Lucas, capítulo 3, esse é o contexto do sermão de João Batista, né? A pregação de João Batista. Ele vai dizer no verso 8, eu quero ler o verso 7, que ele usava expressões duras, né? Dizendo assim, dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Percepção, consciência, quem fez? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não se vanglorie por sua herança, não. Tenha consciência, produzam frutos de arrependimento, ou seja, nova vida, novas ações, porque o mundo religioso se dizia religioso, mas as ações não revelavam frutos de arrependimento, frutos de mudança. A comunidade religiosa se tornou irrelevante. Por quê? Porque precisava de arrependimento, de uma mudança de pensamento em relação aos outros. Podem haver lutas, podem haver quedas, mas existe um novo rumo, pois o coração foi transformado. Não sai dali perfeito, mas ele tem um novo pensamento. Muitas pessoas pensam que primeiro precisam se arrepender para depois receber a graça de Deus. Na realidade, o próprio arrependimento já é uma manifestação da graça de Deus. E a gente vê isso no texto de Romanos, capítulo 2, verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento? Será que você não tem consciência disso? Por que nós estamos aqui hoje? Por causa do Espírito Santo. E se nós formos impressionados e tivermos consciência do Espírito Santo, nós vamos nos arrepender. E aí vamos, nesse arrependimento, para onde? Para onde eu vou? Quando eu me sinto culpado pelo que eu fiz, para onde eu vou? Eu não consigo mudar minha natureza. Eu não mudo. Eu tenho que ir ao Senhor. Então, queridos, a própria ação do arrependimento já é uma ação do Espírito Santo. Então não nos equivoquemos diante da ideia de que a gente precisa se arrepender. Não, essa já é uma ação do Espírito. O Senhor já está trabalhando. Se você se arrependeu, é porque o Espírito está trabalhando. Ninguém produz arrependimento verdadeiro sozinho, não. Você já se rendeu quando sentimos o desejo de abandonar o pecado e voltar para Deus? Isso já é resultado da atuação do Espírito Santo. Se eu estou falando para você hoje que precisa voltar, está longe
ligou a Novo Tempo, se encontrou aí. Se eu estou falando para você que precisa voltar, lembra, é o Espírito Santo que está falando aí na sua mente. Volte, não fique aprisionado, não tenha vergonha, porque o Senhor transforma, é a bondade do Senhor, é a sua graça, é a longanimidade, é a sua ação constante para salvar. O verdadeiro arrependimento produz evidências. Não significa perfeição imediata, queridos, mas significa mudança de direção. Quem caminhava para longe de Deus, agora está caminhando para próximo, está caminhando com Deus. O arrependimento, ele não compra a salvação. Ele é uma resposta ao amor e à graça de Deus. Sabe por quê? Porque mudança de pensamento só pode ser uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque eu tenho um pensamento contrário. Meu pensamento é ruim, meu pensamento é mau, mas o Espírito Santo me dá um novo pensamento. Logo, uma nova ação, um novo caminho. Eu quero fazer um apelo para o seu coração nesse momento. O que precisa ser mudado aí? Do que você precisa se arrepender? Será que foi remorso até aqui? Tristeza, mas uma tristeza que não gerou uma mudança? Converse com o Senhor sobre isso. Diga para que o Espírito Santo, diga que o Espírito Santo mude a minha percepção, sabe? A minha forma de ver. Logo mude as minhas atitudes, me dê forças para que eu abandone o caminho, porque o arrependimento vai gerar um abandono do caminho. Não deixa, não persista, porque à medida que a gente persiste, a gente vai ficando cauterizado e a gente vai procurando justificar. Eu quero orar para que todos nós sejamos impressionados pela ação do Espírito. E a gente sinta culpa, levemos isso ao Senhor e Ele nos liberta. Que a gente sinta tristeza, mas a tristeza de uma mudança de pensamento, do verdadeiro arrependimento. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela mensagem de esperança. Obrigado pela história de Pedro, que negou, que se afastou, que começou a olhar o Senhor de longe, mas que se arrependeu, mudou. O Senhor trouxe para ele esperança e ele se tornou um novo ser, um líder, um pregador. E o seu sermão foi um sermão de arrependimento, de chamado a uma mudança. Que isso aconteça com a nossa vida, para a gente olhar corretamente para o Senhor e para o próximo e para nós mesmos. Eu clamo por isso, meu Deus, humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos para a gente conversar mais sobre a palavra de Deus. Eu quero te dizer, fica com a gente, continua na programação da TV Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente se encontra amanhã aqui às 7:30 da noite, em mais um programa Escola Bíblica, estudando juntos nessa temporada a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Até amanhã.